Hoje é dia de Papo Veritá e no episódio de hoje, como eu prometi da outra vez, eu vou entrevistar uma ortodontista. Paty, conta um pouquinho sobre a especialidade pra gente. Então, ela começa na verdade na ortopedia facial, que é quando a gente acompanha o desenvolvimento da criança a partir dos 5 anos e ali a gente consegue fazer intervenção, se necessário, com alguns aparelhos fixos ou removíveis para mudar posição de osso. Então a gente mexe na estrutura óssea, aproveitando esse desenvolvimento. Quando esse desenvolvimento ele passa da fase de desenvolver, né, já estabilizou, a gente não consegue fazer esse tipo de movimento com esses aparelhos. Hoje a gente já tem, para alguns tipos de caso, aparelhos que são fixados no osso, direto no osso, para no adulto a gente fazer a tentativa de determinados movimentos ósseos, sem ter que ir para a cirurgia. Mas quando precisa fazer outros tipos de movimentação óssea que o paciente já parou o crescimento e esses aparelhos novos não dão, é só cirurgia. Depois disso, passou da fase de mexer em osso, a gente mexe em dente, posição de dente em relação ao osso. Então, a posição do dente no osso. E aí é isso que é a ortodontia, que aí vem os aparelhos fixos, removíveis também, só que são outros tipos de aparelho. Então, quando o paciente fala assim, eu fiquei anos de aparelho, e eu vou sondando aquilo, você lembra o tipo de aparelho que você usou? Aí fala, é aquele da chavinha. Aí depois teve o fixo, aí eu já sei que usou um aparelho ortopédico primeiro e depois um aparelho ortodôntico. E aí a gente chama isso de tratamento em 2 fases, que é na fase de desenvolvimento e depois na fase adulta. Certo. No seu diploma de especialista, veio que nome? No diploma veio ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Funcional dos maxilares. Isso. Obviamente eu sei, mas eu queria que ela respondesse. E aí, assim, de tudo que ela explicou, e aí num perfil mais técnico, eu quero resumir como se eu estivesse te escutando como uma leiga. Então, doutora Patrícia, você é a doutora ortopedista da face dos dentes. Então, igual tem o ortopedista que mexe no resto do corpo, tem um ortopedista que mexe na face, que é você. É isso? Eu mexo na face, a ortopedia facial do terço inferior. Então, dessa região aqui. Então, tem os ortopedistas da face também, que são os médicos que mexem nas outras regiões. Quando se trata de algo cirúrgico, o bucomaxilo ele também mexe em outras áreas da face, né? Sem ser só o terço inferior. Então, a ortopedia, ela é um leque, né? Assim, aí a gente vai pensar de forma geral, né? Existem especialistas específicos de cada parte do corpo dentro da ortopedia. Então, uma grande área é a ortopedia que vai subdividindo em sub-áreas. Por exemplo, tem um ortopedista especialista em coluna, tem um ortopedista especialista em tornozelo, em fêmur, punho e cotovelo, ombro, né, cervical. Assim é para nós dentistas, né? Então, existe lá o ortopedista que vai cuidar de uma fratura facial, na verdade é da área de etimoide a hioide. Então é um ossinho que fica atrás do nariz até o ossinho do gogó, é o bucomaxilofacial, o cirurgião buco, que vai fazer as estabilizações das fraturas, né? Cuidar do acidentado. Ou fazer ortognática, que é segura aí que a gente já vai explicar. E tem o especialista, o ortopedista funcional dos maxilares, que é você, que também é especialista em ortodontia, que é a posição de dentes. Então, a posição do osso dos maxilares e a posição do dente nos maxilares. Isso. É a parte da Paty.
E ainda tem os cirurgiões aí de crânio, né? Os ortopedistas que cuidam da caixa craniana e aí já vem o neuro junto, porque dentro tem um miolo importante, né? Eu falo miolo porque, gente, eu amo comer umas coisas aí que tem uns miolos, mas enfim. É miolo que a gente tem dentro da cabeça, que é o cérebro. Um miolo importante que precisa do neuro junto ali com o ortopedista, né? Então, assim, o negócio é muito amplo. Não é só o cara que bota aparelho, não é só a doutora que bota aparelho, é muito além, né? Isso. Até um ponto que você chegou a falar comigo foi assim, porque não é só o especialista em ortodontia que se coloca aparelho. E realmente, a gente sai graduado da faculdade como cirurgião dentista, sabendo colar, habilitado a colocar o aparelho. A gente faz ortodontia. Vírgula. Falaram isso pra mim. Eu fiz um curso de 40 horas pra colar aparelho. E nunca me meti a fazer isso, porque nunca me senti preparada. Muito raso. Na minha faculdade, a gente não teve isso de colar aparelho. Era só dobra de fio. Então era uma folha com os desenhos, você tinha que ficar dobrando o fio e fazer os formatos dos desenhos e entregava. Eu acho que o meu foi extra classe. Ah, tá. Eu fiz complementar, né? Atividade complementar. Eu não cheguei a fazer não. Então eu fiz só o da graduação mesmo e o que estava na grade, né, de faculdade, que era só dobrar fio. E na parte clínica era mais voltado à pediatria, porque era odontopediatria com ortodontia e ortopedia. Isso mesmo. E aí, então, a gente tratava mais de criança. Só que se a criança chegava até na nossa clínica e não tinha nenhuma má oclusão, nada para se tratar com o aparelho... Má oclusão. Era pra estar assim, tá tudo errado. Tá tudo Era errado. pra ser assim, mas aí começa a bagunçar aqui. Mais ou menos isso. Senão fica muito complexo. Porque chegava um paciente igual. A minha paciente dessa área, ela tinha a boca, posso dizer, perfeita. Então era mais ali o quê? Limpeza, acompanhar, instruir como escovar, passar fio dental. Mas era isso, era mais... O meu foi mais voltado à pediatria. O meu também. E aí era muito mais voltado a diagnóstico do que a intervenção. Isso, do que a intervenção. Olha, essa criança precisa de procurar um especialista para intervir aqui antes que isso aqui piore. Mas teve uma paciente de uma outra dupla da faculdade que precisou de aparelho ortopédico. E aí, o que eles faziam? Marcava ela com um outro horário para todos os outros alunos verem o que estava sendo feito ali da ortopedia. Então, foi só isso da faculdade. Mas a gente sai habilitado a atuar na ortodontia. A gente não é proibido de atuar. Aí vai da nossa índole de sou capaz ou não. Eu acho que a gente tem que corrigir essa questão de habilitado. É que assim, o nosso conselho, gente, é o seguinte: ele não proíbe a gente de atender em nenhuma área da odontologia. A frase que vem na descrição é: o cirurgião dentista graduado em odontologia está permitido a exercer atividades em qualquer âmbito das áreas dentro da odontologia. Por quê? A área é propriedade da odontologia. Então, a ortodontia é propriedade da ciência odontológica. Então, a prótese é propriedade da ciência odontológica. A harmonização é propriedade... Entendeu? Então, você não está impedido, você não está proibido. Mas, coleguinha, você precisa tomar alguns cuidados, diz a lei, né? Você precisa tomar alguns cuidados. Você não pode agir com imprudência, negligência... O que é o outro? E imperícia. Esses três termos significam imprudência. Por exemplo, eu tô dirigindo, eu sei que se eu avançar o sinal vermelho vai dar ruim, eu vou bater ali, mas eu faço assim mesmo. Assim, eu sei que isso aqui não pode ser feito, eu faço assim mesmo, esse procedimento. Imprudência. Negligência. Eu tô vendo que precisava fazer algo e não tô fazendo por esse paciente. Isso também nós seremos julgados. Tá? E se for por incapacidade cognitiva, então mais ainda, porque a gente não pode parar de estudar.
E o terceiro, que é a imperícia, é eu não sei fazer e faço assim mesmo. Não dá nada. Porque eu posso fazer, eu vou fazer assim mesmo. Então, nós somos julgados por esses 3. E é isso que a Patrícia está querendo falar. Que a gente sai da faculdade podendo fazer, mas existe ética, né? Existe uma formação ética que a gente passa dentro da graduação para um padrão de conduta de ser humano para ser humano, né, gente? Porque... Você ia querer que fizessem você? Você ia querer alguém que não tá sabendo o que tá fazendo, tratando você? Então é o lado ser humano do código de ética, né? O lado de estado de consciência. Que eu dei o exemplo da orto, mas por ser minha área. Mas implanto odontia, por exemplo, é uma das coisas. Eu vi só teoria. Mais nada. Eu também. Então... Não, mentira. Eu fiz estágio. Eu era a louca dos extras, gente. Eu acho que eu passava a minha vida só estudando mesmo. Não sei nem como que eu tinha namorado na época. Mas eu fiz um estágio de 6 meses numa escola de implante. E aí eu acompanhava, às vezes até fazia alguma coisa. Teve uma vez que me deixaram fazer uma perfuração inicial, assim, pra entender como que é tudo, mas enfim, só isso. Só tive teoria e foi isso. Tanto é que se você me perguntasse, você já fez algum implante? Não. Agora você tá falando de perfuração, já naquele manequim que a gente tem aqui. Que foi no CIOSP, tinha um manequim da mandíbula, eu que fiz aqueles implantes, a posição dos implantes. Mais nada. Mas em boca de paciente, jamais não colocaria a mão se eu não fizesse um curso. Assim como foi com a ortodontia. Eu jamais colocaria o aparelho num paciente porque eu sei que eu não seria capaz de colocar. Não, mas também eu pus, acho que uma vez eu pus um implante do 23 numa escola. Isso, você tava fazendo estágio. O meu professor tava aqui comigo, pegando na minha mão, eu tava fazendo estágio. E esse mês eu só comecei, ele que terminou, entendeu? Mas então, assim, quando eu fiz os 3 anos de especialidade em ortodontia, eu tenho certeza que eu não saberia colar nada na boca de alguém. Também, capaz. É tanta detalhezinho, é tanta medidazinha, é tanta física, que eu achei que eu ia ficar livre de física, que você fala assim, gente, não sei, não consigo entender o porquê que ainda tem pessoas, dentistas, que não são especialistas, colocando aparelho. Não dá pra entender, é algo muito complexo. E igual você falou, a gente não para de estudar. Todo dia tá estudando, porque todo dia é um trem novo, todo dia é uma coisa que você achava que estava certo, já tá vendo que é melhor mudar um pouquinho. Ultimamente a gente tá estudando com fone de ouvido, andando pela casa. Coloca o fone de ouvido, já tá fazendo outras coisas e tá ali ouvindo a aula. Então, assim, da ortodontia, da ortopedia, é algo muito complexo. Você mexe em osso, você vai mexer na estrutura da face da pessoa. Nossa, é muito fácil dar problema. É muito fácil dar problema. E aí, esse cenário de todo paciente falar, ai, não quero pôr aparelho, anteontem, não sei. O paciente falou, ai, aparelho de novo, não! A terceira vez que ela recebe o diagnóstico que ela precisa pôr aparelho. Quer dizer, todas as outras vezes não resolveu. E aí a gente começa a olhar para o cenário nosso de odontologia e começa a entender, né? Por que tá do jeito que tá, né? A maioria não finaliza com a posição de raiz certa. Então assim, ó, imagina que eu sou um dente, aí minha cabeça é o que vocês gostam de ver, que é a parte branca, bonita aqui, assim, ó, isso aqui, beleza? Minha cabeça. Pra dentro é o resto do meu corpo. E aí, a minha cabeça tá pra cá e meu corpo tá pra lá. E aí, na função, literalmente é isso. Na função de mastigar, de falar, de engolir, e para a função muito pior, bruxismo. Aí, imagina que o peso tá vindo em cima da minha cabeça, aqui, ó, mas meu corpo tá pra lá. E aí, o vetor de força vem aqui. Física, o vetor de força vem aqui, e vem aqui, e vem aqui, e vem aqui. Aqui é osso. Daqui a pouco esse osso desce. E desce, 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 de repente, essa coroa aqui não aguenta. Ai, meu pescoço não aguenta mais. Quebrou. Nossa, eu nunca achei que eu ia conseguir explicar de um jeito tão palmas pra mim. Mas é isso. É isso, entendeu? E aí, o paciente chega e fala, mas não me incomoda. Esteticamente não me incomoda. Querido, a gente sabe.
Eu também, né? O que a gente mais fala dentro desse consultório? Nunca vou te indicar ortodontia por estética, nunca. Nunca. E esteticamente isso não me incomoda também. E nem que me incomodasse a gente falar. Porque estética é subjetiva e a gente só vai achar problema estético se o paciente tiver encontrado um problema estético nele. Se ele não vê um problema estético pra ele, eu não vou inventar, né? E aí a maioria dos pacientes fica digerindo a situação, porque é algo novo. Ninguém nunca me explicou assim. E aí a gente tá aqui nessa luta, né? Nessa luta aí. E você falou da parte de raiz, mas mordida também. Mordida é muito errada, porque a pessoa tem que usar elástico. E a pessoa tem que ficar muito tempo usando elástico, ela não usa, aí eu quero tirar a aparelho. Aí, ou seja, não finaliza a horta como deveria. Aí aquela mordida errada vai sobrecarregando os dentes. Aí pronto. Começa a bagunça. Aí, realmente, usou o aparelho? Usou. Mas adiantou? Não. Aí é a mesma coisa a gente olhar um estádio, um time de futebol, aí um povo corre pra lá, o outro povo corre pra cá e a bola tá lá. Aquele jogo estranho que você fala, gente, quem tá funcionando bem aqui? Parece que isso aqui não tem nada certo, não tem nada no lugar. Né? E é um processo de fazer o paciente entender porque precisa fazer sentido na cabeça dele pra ele querer tratar. Sim. Né? E agora, pensando nesse meu negócio essa minha palhaçada aqui da dinâmica, de explicar, eu lembrei de quantos pacientes chegam aqui com dor de dente, falando que é cárie. Aconteceu com aquela paciente, meu dente tá doendo, eu preciso ir ali, já ver quanto que é pra tratar o canal. Chegou aqui, não era canal, gente. Era o dente assim, levando pancada aqui, uma trinca gigante aqui nesse pescoço aqui, gerando uma dor absurda, né? Que tem que ir pro aparelho agora. A gente tá no processo de cuidar da periodontia para mandar pro aparelho. Então, eu vou usar mais vezes esse meu teatro, porque vai funcionar. Vai. Mas é isso. Bom, pra gente fechar, o ortodontista, então, num resumo, ele atua em quais esferas? Em que sentido que você fala? Eu vou responder pra você. Do meu modo de ver. Ele atua na prevenção, tá? Na prevenção de se interromper processo de maloclusão, né? Ele atua na correção dentária e maxilar e atua junto com o buco quando precisa quebrar o osso, trazer boca para frente, boca para trás, enfim, encaixar direito, fazendo o planejamento, mostrando ali aonde que esse rosto deveria estar, que esses 2/3 deveriam estar, principalmente o inferior, fazendo esse preparo de colocar os dentes numa posição que favorece a cirurgia. Acabou a cirurgia, finalizando os movimentos de dente para poder ter um padrão funcional legal pós-cirurgia. Isso. Da ortognática é isso. Entra com o aparelho, a gente fala que a gente descompensa, porque muitas vezes o paciente vem compensado naturalmente. Então, uma mordida, que o ideal seria assim, ele tá assim. E aí o de baixo, a gente tem que levar pra trás. Só que o organismo já compensou, já jogou esse pra cá e esse pra lá. Ele tá assim. Os dentes, né? Os dentes. Jogou o dente pra cá e esse dente pra cá. Só que as bases estão fora. Estão fora. E aí, se o paciente for pra cirurgia, ele vai ficar assim. E não pode. Pode. Então a gente descompensa. Eu jogo esse pra cá e esse pra cá. Vai cruzar a mordida? Vai. Tem que cruzar. Porque senão, se ficar desse jeito, Paty, como é que ele dorme? Ele apneia, morre afogado. Então, descompensou, vai pra cirurgia. Foi pra cirurgia, posicionou o osso na posição certa, aí a gente faz o refino que você falou da ortodontia, que é engrenamento. Então, ter certeza que os dentes se encaixaram. Então, a ortognática, ela o paciente fica com o aparelho o tempo todo, né? Porque na ortognática, durante a cirurgia, o que faz o osso manter no local ali é o engrenamento dental. Isso. Então, a gente trava os aparelhos de cima com o de baixo na hora da cirurgia, e aí ele consegue fazer todo o aparato que eles fazem, de colocar pino, parafuso, enfim, ou, né, os cortes que precisam ser feitos. Então ele precisa desse travamento,
Lógico que depois, num pós-operatório, ele tira esse travamento. É mais na hora mesmo de saber que o que ele fez ali não vai mexer, sabe? Então o paciente fica com o aparelho esse tempo todo, mas de ortodontia é no início e no final. E final, tirou o aparelho, seja esse paciente ter feito cirurgia ou não, tirou o aparelho, acabou o tratamento ortodôntico, começa uma nova viagem, que é a viagem do acompanhamento. A nossa vida é dinâmica, tudo muda o tempo todo. Eu preciso estar acompanhando a vida desse paciente para não perder o tratamento. Se ele desenvolver um hábito ruim, vai mudar. É igual quando você fala assim, pronto, sua boca tá saudável. Você, pela sua higienização, você pode voltar daqui a 1 ano. Você tá de alta. Mas você vai retornar. Você vai retornar daqui a 1 ano. Então, a ortodontia, o paciente recebe a alta ali, porque já finalizou o tratamento. Mas ele tem que passar por um acompanhamento. O ideal é que toda vez que ele fosse no dentista fazer a limpeza, ele já passasse por essa avaliação. Então, anualmente, fazendo esse acompanhamento, a gente faz com que ele não precise usar aparelho de novo daqui a um tempo. Mas o que acontece é que quando acaba o tratamento, o paciente, a relação paciente-dentista está tão desgastada, na maioria das vezes, porque a condução da situação não foi saudável. O paciente não entendeu que é um processo. E o dentista está de saco cheio e muitas vezes tem uma mente mercantilista de só quem está usando aparelho. Escala. Vamos escalar e só fazer procedimento e não quer fazer acompanhamento porque ele acha que o acompanhamento não dá dinheiro. Se você não cobrar, não dá mesmo. Essa mania idiota de não cobrar consulta. E aí, esse acompanhamento pós não se estabelece. E aí eu uso uma frase que eu falo muito com o paciente para gerar clareza na cabeça dele, que é: o jogo começa agora. Agora é a parte gostosa. Nós finalizamos, você está de alta de tratamento e agora a gente começa um processo muito bom, que é o processo de acompanhamento, manutenção de resultado. Volta em tanto tempo, não deixe, não abandone. Acho que isso é importante ficar claro. E o acompanhamento é o ortodontista também que faz. Então não é só aparelho que a pessoa especialista em ortodontia coloca. Não é só a pessoa que cola as pecinhas, que põe alinhador, enfim. É muito além disso. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.